fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. 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 Palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Que maravilha, gente. Bom dia. Primeiramente, bom dia. É um privilégio nós podermos começar a nossa quinta-feira já na presença do Senhor. Eu não sei como foi sua noite, não sei como foi o seu dia anterior, mas eu sei de uma coisa: esse é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele. E alegria em Deus não tem a ver com risaria. Às vezes a gente pode estar alegre em Deus sem riso fácil. A gente anda na segurança de que todas as coisas conjuntamente estão cooperando para o meu e para o seu bem. Ainda que seja a dor, ainda que seja a aflição, ainda que seja o aperto, o luto, a enfermidade, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E como eu já vi aqui na internet mesmo, Paraíso das Frases, né? Eu gosto muito de frases. Eu vi uma frase do pastor Josemar Bessa dizendo que se a sua aflição já te fez orar, ela já foi uma bênção para você, né? Eu queria, nesse propósito que nós temos tido aqui dia a dia, de ser colaborador na sua paz, de ser contribuinte com a sua alegria, de ser cooperador na sua firmeza da sua fé em Jesus Cristo. Eu gostaria de orar pedindo do Senhor Deus a direção. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre um assunto na palavra do Senhor, e eu gostaria de, ao compartilhar isso com você, que o seu coração fosse um terreno apropriado para receber aquilo que Deus tem para mim e para você hoje, e que haja da minha parte, o Senhor me dê a sua graça, para que haja clareza, para que a proposta aqui não seja trazer nenhum tipo de glória a homens, a pessoas, mas glorificarmos ao Senhor, e que Ele seja glorificado diante dessa nossa reunião virtual aqui. Amém? Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor amado, pelo privilégio, mais uma vez, que temos de invocar o Teu nome aqui nessa ambiência, Senhor, que tem sido tão edificante para mim e para todos quantos têm de bom coração recebido, Senhor, aquilo que tem sido de forma tão simples, tão singela, dito e feito aqui nesses dias, ó Deus, nessa nossa caminhada de oração.
Eu quero pedir do Senhor agora, ó Pai, que o Senhor venha, em nome de Jesus, tirar toda a agitação, toda dor, toda angústia do nosso coração, ó Pai, a fim de que possamos estar aptos a receber a porção que o Senhor tem da Tua Palavra, para hoje, Senhor, para os nossos corações, para a nossa vida, que seja consolo, que seja força, ó Pai amado, que seja alimento, Senhor, para que nós possamos prosseguir, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você, eu sempre tenho dito, sabe, irmãos, que, assim, até pelo tempo que nós passamos nesse encontro virtual nosso aqui, a gente não tem tido aqui a intenção de trazer nenhum tipo, assim, de coisa mais elaborada, mais assim informal. Isso não quer dizer que haja relaxo, informalidade não quer dizer relaxo, informalidade não quer dizer que seja raso, mas a maneira de nós comunicarmos, a maneira de nós conversarmos aqui, para que de alguma forma o seu dia seja abençoado já no começo, para que você receba do Senhor a potência para aguentar mais um dia, né? E lendo a epístola de Paulo, a primeira carta à igreja de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no final do capítulo 5, do meio para o final, Paulo coloca aqui algumas injunções, alguns mandamentos, alguns preceitos. Ele indica, ele dá àquela igreja para que os irmãos pudessem ter uma vida abundante. Ainda que a gente esteja passando num mundo precário, e ainda que haja em nós precariedade material ou de companhias, nós teremos sim uma vida abundante na medida em que vamos praticando, exercendo a palavra de Deus. E dentre tantas recomendações que Paulo coloca aqui, ele fala sobre oferta, sobre amor, sobre viver em paz, etc. Eu queria me ater no versículo 18, só para o nosso bate-papo aqui agora de manhã, tá bom? No versículo 18 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito forte essa expressão, tudo. 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 Você dá graça pela chuva, dá graça pelo sol. Você dá graça porque está gordo, porque está magro. Você dá graça porque está saudável, porque está doente. Você dá graça porque está vivo, porque vai morrer. Você dá graças por tudo, por tudo. A vontade de Deus é essa para mim e para você. Mas você já notou que a gente já dizia um filósofo, Arthur Schopenhauer, né? Que a vontade da gente nos castiga duplamente. O anseio de realizá-la, a gente fica angustiado, a angústia para realizá-la, e o tédio depois que realiza. Porque às vezes a gente imagina que a realização de alguma vontade da gente, e algumas a gente se fixa nela, vira verdadeira obsessão, que o dia que for realizada aquela vontade, a gente vai se satisfazer plenamente a nossa alma. De repente a gente esqueceu, né? Quem sabe a sua vontade era quitar uma dívida. Nada mais legítimo, né? Você pensou assim: o dia que eu quitar essa dívida eu vou ter paz. E vai, trabalha, soma de cá, economiza de lá, e de repente consegue pagar a sua dívida. E quando você pagou, rapidinho a gente esquece daquela angústia, e também a gente perdeu a paz, a gente teve aquela paz momentânea. A gente é movido a vontades, e a gente não busca outra coisa senão satisfazer a nossa vontade, desde as mais pequenas, quando elas nos governam, né? Por exemplo, quem sabe você hoje quis ficar 10 minutinhos a mais na cama. É uma vontade a ser satisfeita, e às vezes pode complicar o seu dia, né? Pode complicar toda uma agenda, toda a cadeia, os compromissos que estão encadeados aí, de modo que você já começa o dia estressado porque quis satisfazer uma pequena vontade, de ter ficado de repente na noite passada um pouco mais, deu uma emendada aí na série, né?
Não, vou assistir só mais um episódio. Quando você vê, assistiu 3, 4 e foi dormir às 4 da manhã, mas teve que levantar cedo. Ou seja, para satisfazer a vontade, às vezes a gente entra numa fria. E a grande verdade é que a gente não está muito preocupado com a vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus é que a gente seja agradecido por tudo. Por quê? Porque isso vai satisfazer o ego de Deus, ele vai se sentir mais... Não é? Como é bom para a gente, quando alguém agradece, a gente, realmente eu sou... né? Eu estou se sentindo até bem, porque realmente eu sou bom. Será que Deus tem esse tipo de coisa? Não. Todo mandamento de Deus é para a vida nossa. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é irretocável. Não há nada a acrescentar nele, não há nada que possamos fazer que possa melhorá-lo, porque Ele já é pleno. À medida que nós agradecemos, é aberto, é tirado, é escrutinado o nosso entendimento, de modo que a gente vê que o controle não é nosso. E se tem uma coisa que angustia a gente, é a raiz da depressão, é a vontade da gente não satisfeita. E aí quando a gente agradece, a gente vê que o Senhor esteve no controle sempre, vai sendo aberto e a gente vai ver que o não de Deus muitas vezes foi um remédio que no primeiro momento podia parecer até maldade de Deus, mas foi fruto da sua bondade, do seu amor. O silêncio de Deus, às vezes não foi aquela crise que muitas vezes a gente vê no salmista: onde está o Senhor que não me ouve? Onde está, Senhor? Não, a gente vai agradecendo ao Senhor, isso vai brotando em nós, vai nascendo em nós a consciência da soberania de Deus, porque muitos de nós temos, na verdade, a raiva da vontade de Deus. Quando Jesus fala assim: olha, ora pelo teu inimigo, ame o teu inimigo. Como amar inimigo? Que papo é esse de amar inimigo? A gente quer mesmo, a vontade da gente é que o inimigo se arrebente. E de preferência, de modo muito, que seja morte lenta, dependendo daquilo que a gente traz. Mas aí a gente vai, em vez da gente blasfemar e dizer que a gente tem raiva da vontade de Deus, a gente fica perguntando: por quê? Por quê? Sabe, irmãos, o mundo não vai parar, a vida não vai parar, para que a gente se aquete, para que a vontade da gente seja realizada, porque não é você e nem eu que governamos. Portanto, a chamada de Deus é para que a gente dê graça, ainda que seja no pior dia da vida da gente, ainda que a gente não esteja entendendo nada, porque tem dias absurdos, escuros na existência, dia da perda, dia da vergonha, dia do prejuízo, dia do luto, dia da dor, dia absurda, dia da traição, do abandono. E aí às vezes a gente não entende nada, mas em tudo dai graças. Eu não sei qual que é o seu dia hoje, mas eu quero encorajar você a exercer, a praticar a palavra do Senhor. Jeremias, que era chamado o profeta chorão, um homem que foi colocado sobre a vida dele um ministério de perseguição, de amassamento dele. Ele dizia lá em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu me lembro de um hino que, quando criança, assim que eu entrei na igreja, a gente cantava no Cantor Cristão, dizia: conte as bênçãos, conta quantas são, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Entenda uma coisa: você e eu aqui somos meros passageiros. Olha para trás, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já fez por você, por aquilo que Ele já... Se você chegou com vida aqui, quantos livramentos você já não teve na sua vida? Quantos milagres você já não teve na sua vida? Pare de ter essa coisa de não estar em bronca com Deus porque a sua vontade não se realiza. Eu conheço muita gente assim. Diz: não, eu não vou mexer um dedo. Deus que me fez desse jeito, eu não vou mexer não. Ele que corra atrás e resolva o meu problema. Não, o Senhor te dá a inteligência, o Senhor te dá as oportunidades. Às vezes não do seu jeito, mas do jeito dele. E o jeito dele é o jeito da obediência a Jesus Cristo. E no caminho da obediência, Deus vai se manifestando em nós. É fazendo a vontade dele. É perdoando como ele mandou perdoar, não é com esperneio.
não é? Abandonando o pecado como ele mandou abandonar, não é justificando pecado, não é dando desculpa, não é explicando pecado, é abandonando, confessando que realmente eu pequei, mas eu me aproprio do seu perdão, dando graças a Deus por Jesus Cristo, pelo perdão. Essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a gente tenha vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Portanto, ainda que doa, ainda que você não entenda, agradeça ao Senhor e diga a Ele: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor me ama. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide do poder de Deus. Não acredite a Deus a frustração daquilo que era só vontadezinha sua, porque vontade até um mosquito tem. Até um mosquito tem vontade, ele vive por causa da vontade. E nosso Deus não é o nosso ventre, o nosso Deus é Jesus Cristo. E nós não somos governados pelas nossas vontades, nós somos agora governados pelo Espírito de Deus que nos habita. Nossos impulsos, as nossas vontades que, distorcidas muitas vezes, elas tornam vícios que nos acorrentam, que nos tornam doentes, com psiquismos doentios. Ela, na medida em que a gente diz não para ela e começa a abraçar a vontade de Deus que vai sendo revelada para nós, nós vamos experimentando ela no caminho da obediência. A vontade de Deus é primeiro que eu seja obediente e aí sim a vida se manifesta para mim. Portanto, em tudo hoje, que você dê graças. Agradeça pelas bênçãos. Quando a gente é favorecido, é tão mais fácil a gente dar graças. A gente dizer obrigado, Senhor, a bem da verdade, a gente busca, de modo geral, a gente é mais aquecida a nossa oração quando a gente está precisando. Quanto maior a precisão, maior é a nossa dedicação à oração. Mas quando a gente recebe, às vezes a gente dá aquela relaxada e aí a gente começa a dizer que a gente quem alcançou foi a gente. Mas que você agradeça sim pelos benefícios do Senhor, mas também agradeça pelas dificuldades. Porque nas dificuldades, nos sofrimentos, são essas ferramentas, são esses instrumentos que não é possível nós passarmos nesse mundo caído sem sofrê-las. Mas é a partir daí, no caminho da gratidão ao Senhor, que vão sendo adquiridos em nós compreensões, fortalecimentos que outrora era impossível se não fosse pela via que a gente está passando. Crendo sempre. Crendo. Fé é quando você não vê, porque se você vê, você não precisa de fé. Crendo sempre na palavra do Senhor, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que aparentemente Deus esteja em silêncio. Que o silêncio de Deus é a oportunidade que eu estou tendo de colocar em prática, de ser fortalecido na palavra que eu já ouvi outrora. Ou então de redescobri-la dentro de mim, que já está lá adormecida. Portanto, mandamento de Paulo, apostólico, apóstolo de verdade, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E Deus não é um Deus de caprichos, Deus não é um Deus de pitis, um Deus fraco emocionalmente, que precisa que a gente esteja adulando Ele. Não, Deus não precisa de adoração. Fazer a vontade de Deus vai produzir em mim vida. Quem sabe você tem vivido angustiado, entediado, desesperado, ou às vezes você não está vendo perspectiva de continuar, tamanha a dor que te invade hoje, tamanha o desespero, a angústia que você tem. Quero te pedir em nome de Jesus, comece pela gratidão. Comece agradecendo. E você vai ver que vai sendo aberto, vão sendo abertos paulatinamente. A luz vai te invadindo e você vai ver que vai sendo restabelecido em você o senso de propósito e direção de existir aqui nessa terra. Você e eu não fomos chamados por Deus para simplesmente sermos bem-sucedidos aqui materialmente, de experimentarmos a glória da terra. Não, nos é dada a glória eterna, porque esse mundo vai de mal a pior. Não tenha a ilusão de que esse mundo vai produzir para você, para mim, a plenitude da nossa alma, vai nos satisfazer.
Esse é o grande delírio da humanidade, de tentar achar a vida naquilo que Deus chama de morte. Que hoje você e eu demos graça ao Senhor. Tem dia que não dá para dar graças, né? Tem dia que a gente pergunta, por que, Senhor? Em vez de perguntar por que, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor está no controle. Isso é escapismo psicológico, fuga da realidade? Muito pelo contrário, exatamente o caminhar de encontro à realidade, à verdade da palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. You know the truth, and the truth will set you free. Né? Em inglês, em inglês isso sim. Que você possa nessa manhã, portanto, começar o seu dia. Te dou graças porque estou vivo. Te dou graças porque a minha vida depende do Senhor, não das coisas. As coisas o Senhor me dá. Te dou graças pelas pessoas com as quais eu convivi. Tanta gente querida morrendo nesse tempo. Oh, meu Deus, todos os dias a gente tem... Se a gente pudesse, né, a gente segurava as pessoas queridas. Dê graças ao Senhor por aqueles que você conviveu pelo tempo de convivência. E saiba que o Senhor está no controle e que haverá ainda o que você e eu mais temos é futuro. Nele nós somos eternos. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor pela escassez, porque foi ela que te fez ser mais humilde. Dê graças ao Senhor pela vergonha do seu pecado descoberto, porque foi a oportunidade que Deus deu para você consertar. Quanta vergonha eu já passei na minha vida. E quanto bem me fez as vergonhas que eu passei. Porque me fizeram aproximar do Senhor e me fizeram depender dEle. Que seja assim com você hoje também. Tá bom? Não vou prolongar porque nosso tempo aqui já foi. Mas a gente poderia ficar aqui hoje o dia todo buscando na nossa memória motivos para agradecermos ao Senhor, ao invés de estarmos lamentando e perguntando por que o Senhor se calou, por que o Senhor se fechou para mim, por que não acontece do jeito que eu quero, porque o jeito que eu quero simplesmente não vai realizar o bem que eu imagino que vou receber lá na frente. O Senhor que é soberano, o Senhor que me ama, o Senhor que me dirige, Ele sabe sim o que é bom para mim. Ainda que aquilo que seja bom para mim, no primeiro momento, pareça ser completamente contra mim. Pareça contrariar todos os meus sonhos de consumo, os meus desejos de realizações, mas o Senhor soberano, Ele sabe. Se você entregou a sua vida dele, confia. E como disse o salmista, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. O que mais Ele vai fazer? Pode deixar que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E a gratidão é a redescoberta do caminho para a minha paz, para a minha alegria, para que o meu ser seja aquelas pulsões, né? Aquelas fibrilações da minha alma, elas sejam pacificadas e eu possa ter de volta a minha energia criativa, para que eu possa perceber as oportunidades, os caminhos corretos, que um filho da luz caminha, vai ser iluminada a minha percepção, de modo em que eu vou ter paz para existir, paz para caminhar, paz para criar, para projetar, para trabalhar, para realizar, para conviver, para interpretar a existência. Em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus, de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero colocar na Tua presença agora os meus irmãos que estão enfermos, ó Pai. Toda enfermidade, ó Deus amado, que o Senhor possa trazer cura, tirando a ansiedade, tirando, ó Deus amado, a angústia das famílias, Senhor amado, que venham os seus entes queridos enfermos nesse instante, tirando, Senhor amado, o desespero daquele que se encontra acamado, muitas vezes até num leito de UTI, que o Senhor pacifique, ó Deus. Quero que o Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor visite os corações enlutados, ó Deus amado, aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Ó Pai, que não haja desespero, que não haja, ó Pai amado, ainda que a dor seja devastadora, Senhor amado, que essa devastação não venha destruir, Senhor amado, roubar a esperança de vida eterna. Que o Teu filho e a Tua filha não percam, ó Deus amado, que seja visitado pelo consolo e pela força do Teu Espírito hoje, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, aquele que se encontra na escassez, ó Pai, que o Senhor venha suprir, dando-lhe, Senhor amado, o suprimento para a sua necessidade de hoje, ó Pai, e abrindo o entendimento, abrindo, Senhor amado, a percepção, a sensibilidade, para que o Teu filho tenha sabedoria, tanto para gerir
de forma, ó Deus, os recursos que chegam na sua mão, ó Pai amado, quanto para adquirir de forma limpa, honesta, ó Pai amado, sem prejuízo a terceiros, ó Deus, com inteligência, com sabedoria. Restaura, Senhor amado, os corações feridos, magoados, ressentidos, ó Pai, a fim de que o ambiente que convivem não seja empesteado, mas seja, ó Deus amado, exalado o bom perfume do Senhor, ó Pai, na medida que aqueles que convivem conosco, Senhor amado, cheguem ao conhecimento do Senhor, não simplesmente pelo nosso discurso, mas pelo nosso modo amigo, amável, santo, puro, verdadeiro de vivermos, ó Pai. Que seja assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, gente. Muito obrigado aí pela sua paciência. E amanhã, sexta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui de volta nessa nossa caminhada de oração às 7 horas, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vá em paz, boa quinta-feira. Um abração, Deus te abençoe.